Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje nós temos a satisfação, a honra de trazer aqui uma personagem da história contemporânea do nosso país. Você que é muito jovem, você que segue o nosso canal, você que tem 18 anos, 16, 20, você provavelmente não conhece o que foi a atuação de uma brava senadora do nosso país, pelo estado de Alagoas, a senadora Heloísa Helena. E ela que a gente recebe aqui no nosso portal para bater um papo conosco aqui, para trazer algumas percepções de alguém que viveu profundamente a vida política do Brasil nos últimos anos e continua a viver, e, sobretudo, no momento que a gente está totalmente preocupado, totalmente atordoado com a Covid, porque é a área também de formação dela. Ela é formada em epidemiologia, ela é professora da Universidade Federal de Alagoas. Então, enfim, o currículo dela é muito grande. Para vocês terem uma ideia, em 2005, a senadora ela foi eleita pela revista Forbes, que é uma revista, né, que tem uma percepção muito grande do que acontece no mundo, como a política mais influente no Congresso em 2005. E depois ela foi eleita pela revista, não lembro se foi a revista Isto É, como a personalidade do ano. Não sei se a senadora lembra disso. Mas eu queria dar as boas-vindas. Senadora, tudo bem? Me conte a sua vida. O que andas a fazer hoje? Oi, querido. Primeiro, agradecer a generosidade democrática do convite, né? É uma alegria estar aqui com você, embora seja um momento onde os escombros de lágrimas e sofrimentos de milhares de famílias no Brasil nos deixam profundamente angustiados, né? E como eu sou da área, como você disse, enfermeira sanitarista e da área de epidemiologia, então todos os dias eu fico nessa angústia quando vai chegando 17, 18 horas, quando fecham os boletins nos estados, especialmente dependendo do que é publicado na imprensa, aí a gente vai lá, pega os modelos matemáticos, fica testando, projetando, se angustiando demais em relação a cada estado, alguns municípios, dentro dos municípios, as especificidades. Então, eu tenho feito as coisas de sempre, né? Estudado, trabalhado e, claro, que sem mandato, sem visibilidade pública. Não estou nem criticando isso. É meio que natural da vida da política, né? Mas estou aqui, fazendo as coisas de sempre. Tendo o privilégio, nós, de estarmos aqui, né? Não moramos num cubículo, embora eu more numa casa simples, que não é uma casa roubada, como a maioria dos políticos ladrões que conquistam riqueza roubando dinheiro público. Então, mas é uma casa que eu tenho a possibilidade de não estar num cubículo com um monte de gente, como a maioria do povo brasileiro vivencia, e não pode sequer vivenciar esse mecanismo de prevenção num contexto, numa epidemia, num contexto de pandemia, que é o isolamento social ou o distanciamento social, né? Então, isso nos obriga, inclusive, a mim, pelo menos. Eu não obrigo ninguém a ter essa minha postura, mas para mim é obrigação moral e não ficar nervosa com o isolamento. Eu tenho muitas amigas maravilhosas e comprometidas socialmente que estão extremamente nervosas. Eu conheço o impacto do isolamento nas pessoas com saúde mental, mas a mim, não me dou o direito de ficar em relação a isso, né? Quando eu sei a realidade de milhões de pessoas. Eu estava conversando com você sobre a internet e ontem eu tentei fazer uma live e não consegui, com uma mulher corajosa, tenente-coronel daqui, que está denunciando assédio sexual nos quartéis. Então, a gente tentou fazer uma live e não conseguia de jeito nenhum, porque a internet caindo, a internet caindo, a internet caindo. E a gente ficava voltando, né, porque não se deixa impactar pelas dificuldades, mas imagina o que passam milhões de crianças e adolescentes e adultos que estão na educação de jovens e adultos no Brasil pela ausência de democratização da internet. Imagina o que passam essas pessoas. Moram num cubículo, não pode fazer o isolamento social, não pode, numa única casa, distanciar aquele que já está infectado, não tem acesso a condições sanitárias básicas, mínimas, objetivas de qualquer sociedade que se queira civilizada, não tem acesso à internet para acompanhar sequer as aulas. Então, e as pessoas acharem que isso é natural, realmente
é o fim do mundo. Pois é, Mas já fui falando até demais, né? eu Coisa de queria, mulher não, asmática, fala sem respirar. olha, eu quero dizer o seguinte, eu estava à procura da senadora há muito tempo, enfim, os contatos não estavam fáceis, mas como nós temos uma legião de pessoas que estão conectadas conosco aqui, um amigo em comum, martiniano, nos conseguia esse contato, eu consegui Oh. ali trazer a senadora para Obrigada. bater esse papo com a gente, porque é uma pessoa que faz muita falta no parlamento. Eu vou colocar para vocês duas imagens dela daqui a pouco, para quem não conhece, vocês terem uma ideia com quem nós estamos falando, já que essa expressão hoje ela está muito utilizada de uma forma negativa, né? Mas Sim. eu queria entrar nessa parte da saúde, porque eu imagino o nível da tua aflição de ter percebido que a pandemia estava acontecendo em outros lugares e que ela chegaria no Brasil, e nós temos aqui uma figura, um presidente que está aí, que virou as costas para a ciência e o resultado que nós estamos tendo hoje. Senadora, apertou um botão aí, tua fisionomia saiu aí do ar. Tentar voltar de novo aí. Opa, isso. Pronto. As Então, pessoas que ficam ligando. legal. Então, Tem que mudar esse. Tem alguma coisa aqui na internet que devia a gente dizer assim: quando você está fazendo um vídeo ou participando de uma live, bloqueia as ligações, né? Mas não bloqueia. tá. Então é uma delação. A solução é fazer com laptop às vezes, ou então deve ter algum aplicativo aí. É isso. Não, mas eu acho que o correto realmente é fazer com o computador. Você tem razão. Tá bom, mas vamos seguir aqui. Eu estava falando da Covid, da tua aflição. O presidente ele diz que a responsabilidade é dos governadores e dos prefeitos. Como é que você está analisando toda essa situação no Brasil? Bom, primeiro, é uma pena, sabe, José, que a gente tenha perdido uma grande oportunidade, inclusive com linhas e normas técnicas extremamente importantes que existem no âmbito do Ministério sobre como enfrentar epidemias. O Ministério da Saúde tem esse conjunto de normas técnicas que foi construído não apenas aqui, mas com epidemiologistas de vários lugares do mundo. Existem determinados modelos matemáticos, experiências objetivas já testadas, já vivenciadas, e que são extremamente importantes. Não estou a dizer que toda a ciência ela seja neutra, mas existem mecanismos objetivos que já tinham sido vivenciados. O Brasil perdeu uma grande oportunidade também, porque o Brasil tem muitos dados. Você conhece, analisa, estuda. O Brasil tem não apenas os censos, mas os programas nacionais de amostragem domiciliar no campo e na cidade. Nós temos o SUS, com toda uma estrutura de rede, de unidades de saúde, que tem um quadro objetivo com as morbidades, com comorbidades, com endereços das pessoas, que já identificam aquilo, que significa mais ou menos 38% da população nacional que apresenta alguma comorbidade. Nós temos todos os dados de onde existem as precárias, infames, indignas condições de habitabilidade, onde a densidade demográfica é maior e, portanto, a potência da transmissão também. Então, o Brasil tem tudo isso. O Brasil podia ter sido um modelo internacional de um país de dimensões continentais, mesmo sendo esse modelo de federação com tantas diferenças, porque nós temos muitas diferenças regionais, mas o Brasil podia ter feito isso. E, inclusive, se nós não tivéssemos um farsante na presidência da República, o tridente da maldade, né, que é ele, o vice e o Guedes. Então, se a gente tivesse isso, nós podíamos, diante de todas essas... A pandemia, né, do mesmo jeito que todas as epidemias ao longo da história da humanidade, elas põem um feixe de luz nas desigualdades sociais. Sempre foi isso. Então, nós conseguimos ver a importância do debate da sustentabilidade ambiental, porque, mais uma vez, é a arrogância da humanidade, da supremacia da humanidade, como já aconteceu em outros períodos da história, em 2002 a 2004, 2011, 2012 e outros mais, em relação agora ao SARS-CoV-2, que virou 2 porque já teve um entre 2002 e 2004. Não acontece apenas na China, acontece no Brasil, por isso que a gente tem essa situação dramática de febre amarela, leishmaniose, dengue, zika, chikungunya.
Nós fomos tão incapazes de enfrentar a dengue que já tem 4 cepas extremamente complexas e difíceis em relação a isso. Toda a questão relacionada à produção de ciência, tecnologia, não apenas nesse governo, nos anteriores, porque a gente já podia ter testado nos humanos as vacinas que já tem a plataforma definida no Brasil em relação às 4 cepas e até soros em relação à dengue, mesmo já tendo vivenciado a tragédia, porque cientificamente é mostrado que pós-infecção viral, os vírus têm preferência pelo sistema nervoso central, enquanto não viu a tragédia das crianças e das famílias com microcefalia. Então, até isso significa que o Brasil tem que estruturar um protocolo para estar acompanhando as pessoas que tiveram agora a Covid-19 ou que foram infectadas pelo SARS-CoV-2 e não desenvolveram a doença. Todas essas coisas, né, que vão mostrando sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade econômica, né? Esse governo, assim, é uma coisa inimaginável, porque como ele promoveu o duelo público, o falso duelo, a farsa política, ideológica, programática, conceitual, ele promoveu esse duelo, falso duelo, entre o emprego e vida, economia e saúde, algo, José, que a gente da área da saúde, muito antes da Constituição de 88, eu era do setor público porque eu era o INAMPS, quando o INAMPS foi extinto, nós fomos para a universidade, lá, quando a gente ainda lutava pelo sistema unificado e descentralizado de saúde, antes da conquista do SUS na Constituição, a gente já deixava clara a relação entre política econômica e saúde. Esse duelo ridículo nunca fez parte das nossas vidas. Por quê? Porque sempre foi demonstrado que renda, trabalho, emprego tem uma relação direta com a questão da saúde, do impacto na estrutura anatomofisiológica e mental das pessoas. Então, não é à toa que na lei orgânica do SUS a gente colocou, inclusive, como condicionalidade da saúde, a gente colocou primeiro políticas econômicas e políticas sociais, para ver a importância que a gente deu isso. Então, jogou pobre contra pobre, porque, na verdade, é o que esse farsante fez. Não fez nada pela economia, porque se fosse um presidente da República que não fosse um farsante como esse, um soldado covarde que deixa feridos para trás, ele podia ter priorizado 2 coisas. Olha, desemprego zero na pandemia. Vamos viabilizar tudo que for possível, bancos públicos, orçamento, rodar dinheiro, tudo. Já tem uma massa gigantesca de pessoas desesperadas pelo desemprego, jovens que estão indo para o narcotráfico e marginalidade como último refúgio. Então, se já tem essa massa gigantesca de desempregados, vamos estabelecer 2 coisas essenciais. Desemprego zero na pandemia, com todos os mecanismos que você e qualquer ser pensante sabe que existem na máquina pública, possibilidades objetivas, que vai da renda básica, renda mínima, qualquer nome que se queira dar a esse debate que sempre existiu no mundo e Suplicy trouxe à luz para todos nós, fazia isso, renda básica, o papel do Estado em relação a micro, pequena, média empresa no campo e na cidade, cláusulas sociais, financiamento fácil, recomposição pelo governo federal de estados e municípios para que pudessem fazer redução de carga tributária e, assim, cláusula social desemprego zero, carimbar recurso para estados e municípios para investir em saúde, educação, segurança pública, mas não fez nada, absolutamente nada. Podia ser feito desemprego zero e reduzir o máximo da letalidade, ou seja, entre os infectados, reduzir letalidade. Podia ter feito isso, isso não é, e você sabe disso, José, isso não é o que alguns medíocres tentam colocar, isso não tem nada a ver com socialismo, não tem nada a ver com nenhum componente, embora por trás tenha uma concepção ideológica formatada nas nossas vidas, mas isso nada mais é do que ferramentas técnicas, objetivas, disponíveis, que estão no âmbito da razão, já que esses cretinos entendem que razão com emoção não combinam. Tudo que podia ser feito, mas não. O soldado covarde, que deixa feridos para trás,
então realmente não está nem aí com nada. Então é angustiante, porque a gente fica, José, todos os dias, como eu dizia no intervalo, a gente fica monitorando estado por estado. E estado por estado. E nos municípios, quando as secretarias produzem dados que têm as localidades, a gente ainda fica olhando, meu Deus, bairro tal. Fica fazendo todos os cálculos disponíveis, vendo as pessoas na rua. Fica fazendo tudo nessa angústia gigantesca. Tem gente que acha que é aves de agouro, né? Um dia eu estava numa live com o vice-prefeito de Belo Horizonte e a deputada Ana, que são da rede, e aí eu fiz umas observações até preocupada, porque a minha netinha mora no interior de Minas, meu filho é servidor público em Minas. E aí eu, olhando os dados, eu dizia a eles, olha, eles falando, né, que os dados ainda estavam pequenos, eu digo, olha, mas os dados de vocês vão ficar muito difíceis, alarmantes. Aí falando dos modelos matemáticos, dos protocolos técnicos que têm que ser viabilizados, como não tem coordenação nacional, sei que fica mais difícil. E a situação de Minas, o Sul, o Centro-Oeste, vão piorar por isso, os interiores... Aí as pessoas mandam mensagem, né? Aves de agouro, só fala nisso. Pronto, depois quando acontece, né? Porque as pessoas parecem assim, que enquanto não for alguém da sua casa, elas não sentem a dor. A gente que é da área da saúde diz assim, uma única morte por causa evitável, ela deve causar assombro à humanidade. Sim, perfeito. Então... Bom, eu quero voltar a esse assunto, mas para quem não te conhece, conhece a atuação, eu peguei aqui alguns fragmentos, eu queria compartilhar com os nossos inscritos aqui. Isso aqui é um pronunciamento da senadora, então senadora Luísa Helena, sobre a reforma da Previdência. Então, ela já tocava nesse assunto do seguinte modo. Vamos lá. Perfeito. Vamos acabar com essa conversa fiada, essa cantilena enfadonha e mentirosa, que desde o governo Fernando Henrique vem, que é o roubo da Seguridade Social. Ora, senhor presidente, senhores senadores, é por isso que muitos dessa casa reivindicavam a auditoria. A auditoria para mostrar quem são as ratatanas de terno e gravata que roubaram a Previdência. A auditoria para mostrar quem são os verdadeiros saqueadores da Previdência. A auditoria para mostrar o faz de conta do déficit da Seguridade Social, porque a desvinculação de receita da União arranca só... Olha, eu vou sugerir a vocês para pesquisarem, que existe material muito interessante sobre o comportamento da senadora à frente da tribuna, à frente dos temas importantes, e pela fala inicial dela, já deu para ver que ela não perdeu a embocadura. Ela continua com a sua verve permanente, né? Vamos colocar aqui mais um trechinho para a gente seguir aqui. Ela aqui no embate com senadores também do estado de Alagoas. Vamos lá. Segundo Deus me deu um temperamento insuportável, uma intolerância crônica com acordos espúrios, que os dois senadores de Alagoas, o senador Teodoro Vilela e o senador Renan Calheiros, especialmente, conhecem muito bem. E os dois sabem que ainda está para nascer um homem, porque o que podia me calar morreu quando eu tinha 3 meses de idade, que era o meu pai. Ainda está para nascer um homem que faça efetivamente eu fazer algo que eu não queira fazer. Então, senadora, são por conta dessas suas falas que a senhora ganhou muita proeminência, não só no Senado, mas como no Brasil inteiro. Porque os temas parecem ser bastante atuais, né? A tua posição ali contra a reforma da Previdência já anunciava como o interesse econômico estava rodando o dinheiro público para jogar para o setor privado, e parece que eles conseguiram um grande avanço contra o povo brasileiro nesse quesito, né? Com certeza. É o velho debate, né, sobre o que é o papel do Estado nas desigualdades sociais. Eu acho que qualquer pessoa de bom senso deve pensar assim, mas nem sempre, né? A caracterização do bom senso é igual para quem tem concepções ideológicas e visões de mundo totalmente diferentes. O que para mim era assombroso era onde eu estava discutindo, né? Porque é sempre um peso muito grande, e esse não só o meu temperamento,
Eu digo, sabe, José, quando as pessoas acham que eu sou muito braba, eu digo assim, não conheceram minha mãe, as mulheres da minha família, as amigas que eu tenho, porque eu digo sempre que eu sou um poço de ternura. Agora posso ser um caldeirão de fervura se necessário for. Então, tem determinados temas, para quem sente a dor dos outros como se nossa fosse, que é nossa obrigação fazer. Eu não acho normal, eu não acho, mesmo que seja comum, eu jamais acharei normal que um trabalhador, seja ele do campo, da construção civil, um motorista de ônibus, um catador de lixo, um professor, um policial, alguém da área da saúde, que vivencia determinadas condições objetivas de trabalho que impactam profundamente não apenas sua saúde mental, mas a sua estrutura anatomofisiológica, ou uma dona de casa cheia de lesões, de esforço repetitivo, eu não acho normal que essas pessoas sejam tratadas como o irresponsável farsante do Ministério da Economia diz, que são parasitas, ou que são pessoas que não trabalham, como se ele trabalhasse. Então, eu acho isso um assombro. Alguém querer impor mais anos de serviço para pessoas, como as polícias, por exemplo, que esse farsante da presidência da República fala tanto das polícias, mas não tem nenhum respeito por elas. É porque eu não sei como é que tem policial que ainda apoia eles, né? Porque eles não têm nenhum respeito. Aliás, até aquilo que é fundamental, que é a pensão por morte, esse farsante, junto com o Ministério, com o ministro da Fazenda, está impondo aos estados tirar aquilo que é o mínimo para quem mexe diretamente com a vida, que pode tirar a vida de outra pessoa e que pode perder a própria vida. Imagina o que ele pensa dos trabalhadores da educação, da saúde, daqueles que estão com problemas gravíssimos, gravíssimos, de esforço repetitivo porque estão na construção civil, aqueles que estão expostos aos riscos, tem uma ciclovia para cima e para baixo numa bicicletinha. Então, realmente, para mim, é impossível que eu veja, identifique essas coisas na realidade concreta da vida e sendo da saúde, visualizando na estrutura anatomofisiológica das pessoas como a desigualdade, a ausência de repartição de riqueza, ela marca desigualmente as pessoas, totalmente desigual. Quando, José, entrou a história dos SARS-CoV-2 e que dizia esse vírus é democrático, pega um, pega outro. Do ponto de vista do aspecto do vírus entrar numa pessoa ou na outra e produzir uma resposta imunológica ou não, mas tem uma coisa que é totalmente diferente, além dos mecanismos de prevenção, como o isolamento, como a água potável, ou não morar no cubículo, é totalmente diferente até no morrer. Porque uma coisa é você fazer uma passagem num leito de UTI e outra coisa é você morrer sufocado numa enfermaria superlotada, de forma solitária, porque não tem acesso a um leito de UTI, a um respirador. Então, alguém que não se comove com isso é um covarde, um soldado covarde, que deixa os feridos para trás e mais, e não faz nada, até com os que morreram no combate, porque aqueles que morreram, as famílias dos que morreram, estão mais abandonadas do que nunca nesse país. Então, a pessoa não se sentir indignado e não querer promover mudanças estruturais profundas sobre isso, aí realmente é muito difícil você aceitar com naturalidade isso. Senadora, eu tenho me batido muito aqui no portal do José sobre a cobertura que os grandes meios de comunicação têm feito sobre a Covid, porque é o seguinte, fica uma coisa meio asséptica. Eles falam do número de mortos, dos gráficos que estão para um lado, para o outro, colocam o depoimento de um médico, de um enfermeiro, alguém que está na linha de frente, mas eles não responsabilizam diretamente essa criatura que está lá na presidência da República. E isso, para mim, teria um significado. Eles estão tornando o presidente cada vez mais refém pelo seu passado, os seus crimes, as suas contradições, para que a área econômica, na penumbra dessa doença tão grave, continue a assaltar o povo brasileiro de uma forma contundente. Estou falando besteira? Não tenho dúvida disso.
Eu, na verdade, José, eu não acompanho muito os meios de comunicação, porque como eu me irrito muito com determinadas coisas, então eu quero promover toda a minha indignação e toda a minha respiração, meus momentos de vida a serviço de mudanças estruturais profundas, que mesmo que eu não as veja, eu quero ter a certeza que dediquei muitos minutos e momentos da minha vida para que outras gerações tenham. Não estou pensando na minha neta, porque eu fico muito irritada quando as pessoas dizem: você tem que fazer um mundo melhor para o seu filho, para o seu neto. Isso é amor. Isso é amor, que a gente já tem e tem a obrigação de ter. Tem que fazer um mundo melhor para os filhos dos outros, dos que você nem conhece, nem sabe quem são, mas que têm o direito de uma vida vivida em dignidade e em plenitude. Então, todas essas coisas vão caminhando. Todas essas coisas, como você disse corretamente, o tridente da maldade continua fazendo isso. Então, onde estão os investimentos que são necessários para aquilo que eu disse antes, que era a cláusula número 1, desemprego zero? Onde estão os recursos que, diante do imenso feixe de luz que mostra as desigualdades sociais, como ao longo da história as epidemias sempre mostraram, em relação às condições de habitabilidade, ao acesso de água potável? Onde é que estão as cláusulas sociais que poderiam ser definidas para, por exemplo, água e luz, que tem um impacto gigantesco na vida das pessoas, pudesse ter sido paralisado? A tributação daquilo que é cesta básica de consumo, que vai da comida, da limpeza ao remédio. Onde é que está? Então, não faz absolutamente nada em relação a isso, porque concretamente não foi feito. E mais, se não fossem os soldados covardes que são, tinham que estabelecer como meta, José, isso para até o fim do seu mandato. Tinha que dizer: olha, se os outros governos quiserem continuar com isso, não, eu não vou fazer ad infinito a renda básica, mas até o final do meu mandato haverá transferência de renda que é absolutamente necessária. Até o final do meu mandato, os governos e municípios podem reduzir a carga tributária para evitar a quebradeira e, com ela, o desemprego. E o governo federal vai compensar aos cofres estaduais aquilo que deixa de entrar com a redução da tributação. Até o fim do governo, nós vamos renegociar a questão da dívida, carimbar para a moçada não roubar, investimentos em saúde, educação e segurança pública. O problema é que todos os governos, alguns com um grau maior de perversidade, cinismo e frieza, como é o tridente da maldade hoje, também tratam essas coisas como se fossem coisas provisórias. É um fundo de educação que tem um tempinho para terminar. É um fundo de educação cujo tempo para terminar não tem a relação com acesso à educação de qualidade, com a melhoria das condições das escolas e dos trabalhadores da saúde. Não tem nada a ver com isso. O Fundo da Segurança Pública também não existe. Sim. A saúde, que a malandragem dos governos passados tiraram a responsabilidade da União em relação ao financiamento do SUS. Então, essas coisas são colocadas assim, como se fosse o debate momentâneo e não a realidade como eu vou te pedir a parte toda hora, porque senão a gente agarra na prosa aqui e vamos embora. E eu quero esgotar alguns temas. Por exemplo, como é que a área da saúde tem visto um general como ministro da Saúde com mais 28 militares? Esse é também um problema ou seria possível ter 28 militares exercendo uma atividade competente a favor da saúde do povo brasileiro? Bom, se essas pessoas fossem as únicas pessoas no Brasil com capacidade técnica, com sensibilidade política e com as ferramentas objetivas para desenvolver o trabalho, não teria problema. O problema só existe porque é um jogo de cena. É só um jogo de cena do presidente da República para aglutinar o setor com o qual ele se protege. Um homem que se elegeu dizendo que era um patriota, mentiroso, é um vendilhão da pátria. Não é patriota coisa nenhuma, porque está entregando pelas mãos do Guedes, mas é por causa do tridente da maldade dele, o vice e o ministro, entregando tudo aquilo que qualquer país que queira ser uma nação
soberana, se inserir na tal da globalização capitalista, até de forma soberana, jamais entregaria. E esses farsantes, que não são patriotas, querem entregar tudo, vendilhões da pátria, entreguistas. Mas, ao tempo que fazem isso, precisa manter uma aura do seu clubinho preservado para proteger algo que ele efetivamente queira fazer. Mas tem uma coisa que foi demonstrado. Apesar do subfinanciamento do SUS, deste governo e dos governos passados, apesar de tudo, quem mostrou ter raízes profundas no solo brasileiro e que não teve avalanche de troca-troca de ministros, vendaval do farsante presidente, nada conseguiu abalar, que foi o SUS. A mesma estrutura física já deficitária, os mesmos trabalhadores da saúde já angustiados, os mesmos mecanismos que ainda não tinham a eficácia necessária, que fosse desde o trabalho da unidade básica até a média alta complexidade, da vigilância sanitária à vigilância epidemiológica, da produção de fármacos e vacinas, dos instrumentos de pesquisa. Apesar de tudo isso, José, se não fosse o SUS, aí é que o Brasil ia ver o tamanho do gigantesco problema que esses farsantes acabam viabilizando pela insensibilidade e pela frieza. Então, independente disso, do troca-troca, da rotatividade, tem uma estrutura gigantesca do Brasil de quadros qualificados tecnicamente, com compromisso social. Claro que ninguém está dizendo que são todos assim, toda generalização é perversa e desonesta intelectualmente para o bem e para o mal. Mas se não fosse isso, aí o Brasil ia ver o tamanho do gigantesco problema. Então, eu me irrito porque sei que é uma manobra política, mas, por outro lado, apesar deles, o SUS mostrou a profundidade das raízes e a importância que tem no Brasil. Ainda existe um abismo entre o que conquistamos na lei e a realidade do acesso às pessoas, existe, mas poderia ser infinitamente pior os escombros de lá sofrimentos se não tivesse o Sistema Único de Saúde com todas as suas debilidades e subfinanciamento por parte do governo federal. Senadora, eu queria falar sobre o personagem central do Tridente, que não é o da área econômica, que é o que está na presidência da República. A senhora conheceu lá no Congresso, porque ele está lá há 28 anos, né? A gente está vendo aqui eu sempre mostro uma matéria que saiu na revista Época, falando do incrível talento imobiliário da família Bolsonaro. Não sei se a senhora teve contato com a matéria, né? Mas durante 10 anos, a segunda ex-esposa do então presidente, ela entrou no casamento pobre e saiu depois com 14 imóveis, sendo que 5 imóveis foram comprados em dinheiro vivo. Salário de senador, salário de deputado. Como é que faz para ele ser tão rentável? A senhora conseguiu comprar 14 imóveis também, no tempo que a senhora foi senadora? A senhora está com a vida garantida para o resto da sua vida? Olha, eu digo sempre uma coisa, se algumas pessoas acham que isso é histeria, rancor, até porque tem essa coisa mesmo, né? Mulher, quando é corajosa, é histérica, rancorosa, mal amada e por aí vai. Mas tem uma frase que, para mim, é muito simples e muito definidora. Só enriquece na política quem é ladrão. Se enriqueceu na política, ladrão é. Eu estou dizendo porque eu vivenciei isso. Eu vivenciei. Na verdade, eu vivenciei. Agora, se a pessoa está lá para trocar voto, ou para trocar voto por cargos, prestígio, liberação de emendas de poder, nas relações promíscuas que se fazem com os governos federais, ou se lá está para estabelecer relações promíscuas e criminosas, os dois lados são criminosos com o setor econômico, é outra coisa. Mas enriquecer não dá. Porque eu estou dizendo por experiência própria, né? Eu posso ser considerada até uma má administradora de recursos, né? Mas por experiência própria eu sei. Eu sei que meu tio precisou morrer, eu precisei sentir a dor da morte do meu tio, que era solteiro e que deixou um patrimônio para que a gente pudesse comprar uma parte daquilo que é casa para um filho ou para outro. A gente sabe o quanto deve, até da casa que mora, para
pessoas que nos emprestaram o recurso para que a gente pudesse fazer. Então, tem uma coisinha muito objetiva: só enriquece na política quem é ladrão. Se não for, é impossível, pela lógica formal, pelos cálculos matemáticos. Você, até quando está na política, não pode nem ter determinados empreendimentos que vendem serviços ao poder público. Imagina como é que você constrói riqueza. Então, eu posso até ser incompetente, né, e não ter esse padrão, mas eu sempre prefiro ser incompetente do que vigarista. Senadora, muitas pessoas estão preocupadas com o cenário para 2022, porque a gente está nessa angústia profunda nos dias de hoje. A gente, de fato, não tem governo, a gente não tem projeto para a educação, saúde, saneamento, não tem projeto para nada. O presidente atual não se preparou nunca para essa função que ele está desempenhando, porque ele se bastava no mundinho que rendia dividendos para ele e para os seus familiares. Mas muitas pessoas estão com medo. Será que ele tem condição de se reeleger em 2022? Será que o passado dele, essa vida dele, os crimes, será que mesmo as pessoas tomando conhecimento desses fatos, elas ainda continuarão a acreditar que é uma figura que deva ser reeleito? Qual é a tua análise desse aspecto? É realmente aquela história, é uma pergunta muito inteligente, né? Então, vou fazer umas considerações, não sei ao certo se vou conseguir responder. Primeiro, que hoje existe meio que um padrão entre os que não gostam do Bolsonaro, eu não gosto dele, mas não estou nesse clube, de simplesmente promover críticas duríssimas ao povo brasileiro. Ah, mas o povo não presta, o povo não sei isso. Então, esse mesmo povo que possibilitou que durante 16 anos determinadas personalidades políticas aparentemente tão distantes do Bolsonaro foram eleitos, é o mesmo povo que elegeu. Então, tem gente que fala em defesa da democracia, mas sempre quer uma ditadura do seu clubinho para chamar de sua. É a mesma coisa se eu fosse, por exemplo, eu perdi eleições, eu fui derrotada eleitoralmente, embora eu queira me considerar e sou invencível politicamente, porque não me ajoelho diante da canalha. Eu fui derrotada aqui em Alagoas, né, por personalidades como Benedito de Lira, que o apelido era Bilmo Treta, Renan Calheiros, Collor e outros mais agora, na eleição de deputada federal. Então eu vou dizer, o povo não presta, porque não sei o quê. Então só presta quando me elege? Nacionalmente é obrigação. Eu não fico falando muito sobre isso, não é por medo de ser chamada rancorosa, por causa da raiva do PT, do Lula, blá, blá, blá. Isso é uma avaliação machista, que toda mulher, quando fala e que tem coragem de falar, é porque é rancorosa, não esquece o passado. Eu não esqueço o passado, não, porque todas as vezes, José, que eu fui testada entre ter cargos, prestígio, poder e defender o que eu acreditava, eu tenho que me sentir orgulhosa das cicatrizes que carrego. Mas é totalmente diferente de você dizer, mas aí não presta, a democracia é isso, é aquilo outro. Eu espero, eu não estou entre aqueles que prepararam a terra para a semente germinar, a semente Bolsonaro germinar. Porque tem gente que não quer fazer autocrítica, mas o que foi que levou a que essa semente pudesse germinar no coração de tantas pessoas ou levar determinadas pessoas que não queriam um ou outro não ir votar? O que foi que fez? Tem coisas que foram feitas que também não é assim, não. Então, esse povo todo que se viu para dar o governo durante 16 anos é praticamente o mesmo povo. Então, não serve mais, não. Eu espero que essa semente, né, seja semente terminator. Portanto, tenha só esse período. Não estou exigindo de ninguém autocrítica, porque eu não retiro uma vírgula do que eu disse do governo Fernando Henrique, Lula, Dilma e Bolsonaro. Então, como eu não retiro nenhuma vírgula, eu não estou nem a cobrar que isso seja feito. Mas exige, por honestidade intelectual, que a gente compreenda o que foi que fez com que ele se fortalecesse de tal forma, mesmo sendo ridicularizado, como você disse, sendo ridicularizado por importantes estruturas de comunicação o tempo todo. Então, essa história fake news, robô, isso, não sei o quê, essas coisas, aconteciam com outras pessoas. Eu fui aniquilada eleitoralmente aqui no consórcio montado, inclusive pela cúpula palaciana do PT.
Eu não estou falando de todos os petistas, porque eu tenho grandes amigos que estão lá, mas eu sei exatamente o papel que Lula e companhia cumpriram para me aniquilar politicamente aqui, votando em ladrões aqui, pessoas que não têm nenhum compromisso com as mudanças estruturais profundas, que eles existem, eu entendo, porque a democracia tem disso. Eles podem existir. Agora, que fica estranho, fica. Então, não precisam fazer avaliação em relação ao estado de Alagoas. Precisam fazer uma avaliação em relação ao Brasil. O que foi que aconteceu? Houve distribuição realmente de riqueza? Se tocou no coração do sistema? Se tocou no coração dos bancos, das grandes riquezas e grandes fortunas do Brasil? O que é que efetivamente foi feito em relação à propriedade, ao capital especulativo, àqueles que destroem a própria estrutura das áreas agricultáveis para acumulação de riqueza e não para distribuir comida e possibilitar que um país de famintos ou mal alimentados pudesse ter acesso a comida de baixo custo, de baixo preço? Foi feita reforma tributária? Não. Foi feita distribuição de riqueza? Então, tudo bem. Não querem fazer autocrítica? Tudo bem, mas pelo menos tenhamos a humildade de pensar, olha, o que foi que gerou? Eu espero, e vou estar entre aqueles, sendo resumida na pergunta, eu vou estar entre aqueles que farão o impossível para que ele não se reeleja. Sim. Isso quer dizer que eu vou votar em qualquer um, porque supostamente é contra o Bolsonaro, porque tem os gabinetes de ódio, né? É um gabinete do ódio falando do outro. Eu vou dizer que simplesmente voto em qualquer um? Não, de jeito nenhum. Eu quero estar entre aquelas forças que apostam nas mudanças estruturais profundas e naqueles que as representam. Agora, significar votar em qualquer um, fazer qualquer acordo, fazer o discurso hipócrita da unidade, quando a unidade é construída destruindo pessoas para viabilizar apenas os interesses de uma única estrutura partidária, de jeito nenhum. Sim, senadora, eu quero tocar um pouco nesse aspecto político. Em 2003, quando o então presidente Lula ele convidou Henrique Meirelles para ser o presidente do Banco Central, a senhora se colocou ali numa posição de muito combate. E os petistas tradicionais eles falam, olha, não tinha jeito, tinha que colocar alguém do mercado para acalmar, enfim. Hoje, passados tantos anos, qual a avaliação que a senhora faz daquele período? A senhora estava radical demais ou de fato, o outro lado estava errado e permaneceu errado? Eu só não me dou o direito, embora eu tenha convicção que na política a hipocrisia, a demagogia eleitoralista, o cinismo é algo quase que comum e que tem gente que gosta, porque tem eleitor que vota nessas pessoas também. Então, apesar de tudo isso, para mim era uma coisa muito objetiva, José. Quando chegou a hora de votar, eu me imponho pensar no que eu fiz. Quando eu estava na mesma Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, fazendo a audiência pública com o Armínio Fraga. Então, que era o indicado pelo governo Fernando Henrique, porque foi ótimo na minha vida, porque como o mandato tem 8 anos, eu passei 4 anos batendo no governo Fernando Henrique e depois acabei nos outros anos, né, por firmeza ideológica e para não me envergonhar de mim mesma. Não é pelo que os outros pensam. Para mim interessa o que minhas amigas de infância pensam, minha família pensa, as pessoas que votam em mim, independente de morarem na cobertura ou na favela. Isso para mim importa, mas foi eu comigo mesmo. Eu fiquei imaginando, minha gente, como é que um dia desse eu estava falando mal de um empregado de banqueiro e agora eu vou botar um banqueiro aceitar que mudasse o status de banqueiro para que ele não fosse investigado por crimes contra o sistema financeiro, aceitar uma reforma da Previdência que retirava direitos da classe trabalhadora, daqueles com os quais eu me comprometi ao longo da minha história. Então, tem gente que faz isso com facilidade. Na verdade, tem gente que diz, porque não tem nenhuma chance, porque tem que aumentar a base do parlamento, né? É tão engraçado porque, ao mesmo tempo que as pessoas defendem aquilo que é cláusula pétrea constitucional, a independência entre os poderes, as pessoas acham normal a promiscuidade nas relações, essa permeabilidade frouxa entre as relações Congresso,
né, e executivo e acha que é normal comprar parlamentar, pagar mensalão, ou pagar as outras modalidades de mensalão, que é justamente liberar a emenda apenas para quem vota com o governo, para quem faz acordo no próprio inódromo da política. Tem gente que acha normal. E não é à toa que eu perco muitos eleitores aqui, porque tem gente que diz, não fez nada, só faz falar, porque se você não tiver no conluio da propina, hoje não, porque depois que eu saí tem algumas diferenças, porque tem as emendas de execução obrigatória. Mas na época não, você tinha que fazer acordo com o governo, dissesse, olha, retira aí, rouba o direito dos trabalhadores e eu faço a liberação da tua emenda para isso, para aquilo outro. Tem gente que acha normal essas coisas. Eu não acho normal. Senadora, a senhora mencionou aí em dado momento, né, como é que a barra é pesada aí em Alagoas. A senhora enfrentar a família do Renan Calheiros, do Collor e de outras figuras é um negócio complicado. Agora nós temos como articulador do governo Bolsonaro no Congresso o deputado Arthur Lira, que é de Alagoas. O Bolsonaro se elegeu com um discurso que faria uma nova política e que não seria transigente, não teria toma lá da cá. Quem é o deputado Arthur Lira? Ele é uma pessoa que pode tocar os interesses do povo brasileiro com o governo Bolsonaro de uma forma como ele tinha dito anteriormente? Olha, como eu perdi a eleição para eles, né? Até parece que é picuinha dos derrotados, né? Mas repito, sou derrotada eleitoralmente, mas sou invencível politicamente. Invencível para essas pessoas, isso não é arrogância. Que eu sou super humilde com pessoas simples e do povo, mas com quem está no poder e ousa achar que a todos pode comprar, calar ou dobrar, é mais fácil ter uma manada de búfalo no céu do que eu me submeter a isso. Então, essas pessoas, para você ver como é esse mundo da realpolitik, né? É por isso que tem tanta gente que quer distância. A gente não, tem que ficar lá, porque senão a moçada que não presta toma conta dos nossos destinos, né? Define os rumos da nossa vida. Mas foram as pessoas que foram tratadas, né, por Lula e Dilma como companheiros. Olha só. Então, como é que a população vai entender se você pega alguém que é considerado de direita, de extrema direita, e as maiores lideranças de quem se diz de esquerda apoiam, fazem tudo essas coisas. Aí, como é que a população vai entender quem é quem? Não fica difícil? Sim. Fica extremamente difícil. Então, talvez quem conheça melhor essas pessoas, né, são as pessoas que já as apoiaram. Né? Aliás, eu até recomendaria para os nossos inscritos aí entrarem no Google, entrar lá na Wikipédia e dê uma pesquisada em quem é o deputado Arthur Lira. A coisa assim, mais simpática que eu poderia dizer para vocês é que ele foi uma espécie de braço direito de Eduardo Cunha, que o nomeou para a Comissão de Constitucionalidade da Câmara, que é extremamente nevrálgica, é extremamente para você ver, né? Imagina a dificuldade da população, né? Porque se a população acha que quem está sendo chamado de companheiro por determinadas pessoas que se dizem, que embora eu não acho que sejam, mas que se dizem de um setor de esquerda, progressista, junto com outras pessoas. Então, realmente fica muito difícil, né? Fica difícil da população entender. Então, a gente acaba sendo, né, os alucinados, né? Parece até que é aquela concepção antiga de Platão que diz poetas fora. Então, é como se dissesse assim, olha, para vocês... Pode chegar no final, quero abordar mais dois temas contigo. Primeiro, um passou batido agora, que foi quando a senhora estava falando dos programas sociais. A gente falou muito rapidamente. Boa parte do eleitorado de esquerda é apontado como pessoas que recebem programas sociais. Então, tem aquela fidelidade política. E parece que o governo atual está utilizando os mesmos programas para finalidades eleitorais. Inclusive, as pesquisas que indicam o Bolsonaro assim, com uma boa receptividade de votos, teria a ver com os auxílios emergenciais. Tem fundamento isso? As pessoas votam em função de benefícios que recebem? O cidadão pobre, ele é pragmático? Me ajudou, eu voto, não ajudou, eu não voto? Veja só uma coisa, na verdade, não são apenas os cidadãos pobres. Porque se assim fosse, um pobre de uma favela
não teria a coragem de votar em mim. E às vezes vota. Tem os que votam porque veio do voto, tem. Como tem os grandes empresários que vendem o seu apoio pelos benefícios estabelecidos nos bancos públicos. Então, do mesmo jeito que tem pessoas que têm diploma universitário e votam no bandido, ladrão, assassino. Então, né, tudo isso pode acontecer. Então, eu acho que, infelizmente, o Estado ele sempre tratou essas políticas sociais, incluindo as políticas de transferência de renda, como se fossem da caixinha de objetos pessoais do governo A ou B. Não como uma política de Estado. Não é à toa que, quando chegava a eleição, José dizia bem assim, olha, aqui eu vivenciei isso. E para eu dizer isso, para um pobre pai e uma mãe de família, imagina o esforço de você dizer isso. Quando uma pessoa diz assim, Heloísa, eu não posso votar em você porque você vai acabar com o Bolsa Família. Entendeu? Então, Heloísa, posso não porque você vai fazer isso, fazer aquilo. Então, imagina. Então, o desespero do pobre, eu entendo. Sinceramente, eu entendo o desespero, porque não é fácil, não. Para um pai e uma mãe de família que não tem a medicação na unidade de saúde, prescreve uma medicação e ele tem que pedir a um bandido um exame laboratorial, um exame de imagens, um procedimento cirúrgico. Então, enquanto as políticas de Estado elas não tiverem aquilo que no âmbito da legislação em vigor diz, e, portanto, se ela não tem eficácia e resolutividade, se a administração pública não tem aqueles princípios básicos, né, que até estudante de concurso sabe, tem a palavrinha limpe, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Então, eu tento, a cada campanha que faço, conversar com as pessoas mais simples que não vendam voto. Sim. Mas eu vou dizer que é simplesmente fácil para eles não se submeterem a essa maldita forma de comprar voto, direto ou indiretamente, de estar no cadastro. Porque o que é que a população pensa? É tudo bandido mesmo, então eu pelo menos vou ganhar a minha oncinha, os R$50, ou 100, ou R$200, porque a cada vez eles aumentam, né, no tamanho dos votos. Imagina agora, nessa época de epidemia, no contexto de pandemia, para os compradores de voto, que já tem lá o cadastro de quem vai até o lugar, de quem vai comprar e quem vai vender, a facilidade. Agora, quem faz eleição, conversando com as pessoas, se submetendo, né, ao que as pessoas dizem, porque quer ter também a ousadia de dizer a gente. Então, imagina a dificuldade gigantesca para isso. Então, enquanto as políticas sociais não forem tratadas como políticas de Estado, é por isso que eu fico doente com essas coisas que, na educação, na saúde, tudo tem prazo. Não, isso não é uma política educacional, a medição, o modelo matemático, a medição que vai influenciar um programa ser extinto ou não, é quando a realidade seja diferente. Se eu tenho a inclusão produtiva de milhões de jovens, se eu estabeleço os mecanismos de capacitação profissional, se eu disputo cada metro quadrado com o crime organizado, a vida da infância e da juventude, eu posso estabelecer metas, mas não é tudo assim. É política do governo. Então, não. Se você não votar no meu querido, então você não vai perder. Então, essas políticas sociais, elas têm que serem transformadas em políticas de Estado. E isso vai desde a terra, a política de transferência de renda, a tributação daqueles que já acumularam muita riqueza e que, ao contrário dos pobres, dos que estão na informalidade, da classe média assalariada, não deram nenhuma cota de sacrifício, agora tem que dar a sua cota de sacrifício para que essas políticas sociais possam existir como um mecanismo de garantir ao menos aquela vida pequenininha, porque ainda não é a vida em plenitude, a vida em dignidade, que é simplesmente a possibilidade de você ter uma coisinha para comer, né? Ter a possibilidade de viabilizar o mínimo para a sua casa. Então, as populações acontecem isso porque o Estado trata dessa forma, o velho Estado patrimonialista, privatista, porque é o privatista não apenas como esse farsante que quer privatizar, como outros fizeram também, quer privatizar o que é estratégico para o país, mas é privatizar a máquina do Estado para servir apenas a eles, às suas famílias, aos seus escolhidos.
Senadora, nós estamos chegando no finalzinho. Eu quero só comunicar a vocês todos aí que na quarta-feira, às 5 horas da tarde, teremos uma live com o deputado Alessandro Molon. Vai falar para a gente também de muitas coisas que ele está vivenciando lá na Câmara. É uma pessoa muito respeitada aqui no Rio de Janeiro. E eu convido vocês do Brasil inteiro, vocês estão fora do Brasil também, a assistirem nossa live, 5 horas da tarde. Nossa live é meio ninja. Dá para fazer no horário, dá para fazer no outro. A gente vai juntando aqui as pessoas que estão aqui enfrentando todas as coisas ruins que estão acontecendo no nosso país, né? Então, senador, para terminar, eu sei que a senhora também é uma pessoa religiosa e eu vejo que o presidente da República ele tem um apoio em algumas instituições do mundo evangélico. E ele não me parece ser uma pessoa que frequente templos ou que ele seja conhecedor da Bíblia. Como é que a senhora vê esse tipo de situação? É possível a gente desvencilhar a religião da política? Isso aí depende do governante, depende do político? Qual é a sua visão sobre isso? Bom, a manipulação, né, daquilo que significa os chamados conceitos identitários, né? Aquelas fronteiras do que faz parte da sua vida cotidiana e da complexa subjetividade humana, né? Então, o Estado laico, ele significa nem obrigar você a ter uma religião, nem obrigar você a não ter religião. Então, nem é a ditadura dos que têm uma religião, nem é a ditadura dos ateus. É uma possibilidade que cada pessoa tem que fazer suas escolhas. Às vezes eu vejo determinados cristãos, porque o meu Deus não é o Deus, é o Deus dos oprimidos, né? E Marina é evangélica, pensa desse jeito. A minha relação sempre foi maior com a Igreja Católica. Entretanto, eu vim de uma família, minha mãe, maravilhosa, católica. A pessoa que mais me defendia quando minha mãe queria me dar umas lamboradas, porque eu estava brigando na rua, era um sapateiro da Assembleia de Deus, que era quem sempre me acolhia quando eu estava lá chorando. Do mesmo jeito que minha mãe recebia lá em casa, o pai Edinho, a mãe Miriam, né? Duas pessoas de religiões tão diferentes. Então, eu aprendi o respeito. Esse negócio de tolerância religiosa não é honra. Você tem que respeitar como a pessoa se comunica com o sagrado, que muitas vezes não tem nada a ver com o lugar físico onde a pessoa acha que se comunica com o sagrado. Então, por isso que eu respeito profundamente todas aquelas formas que as pessoas usam para se comunicar com aquilo que eles consideram sagrado espiritualmente. Quando você usa e abusa de uma concepção religiosa para manter o seu curralzinho, isso não é apenas um profundo desrespeito ao que está na legislação, porque a legislação coíbe esse tipo de relação deformada entre o que é o Estado e a determinada religião da sua escolha. As leis proíbem que isso seja feito. E mais do que isso, eu acho um profundo desrespeito à forma como você tem de se comunicar com o sagrado. Eu tenho muitos amigos ateus, muitos amigos agnósticos, e a gente tem identidade do mesmo jeito que eu não aceito que ninguém, e muitas vezes tem isso, não é apenas na turma do Bolsonaro, tem isso também em relação a outros setores que às vezes se dizem de esquerda e contrários ao Bolsonaro, que também ridicularizam as pessoas, porque as pessoas são ou evangélicas, ou espíritas, ou do candomblé, ou católico, ou o que quer que seja. Às vezes ridicularizam o único setor porque não tem base política naquele setor. Então, para mim é uma questão, como se diz assim, de mérito, né? Para mim é uma questão de princípio, respeitar todas as formas que as pessoas estabelecem para se comunicar com o sagrado ou para não ter nenhuma relação com o sagrado. Isso que ele faz tem a ver com, né, manter as suas cercas bem definidas, os seus territórios bem definidos, as suas fronteiras bem definidas para articular disputa eleitoral. Então, isso é desprezível e repugnante. Senadora, agora que nós te encontramos, eu quero te convidar novas vezes para a gente bater outros papos, para a gente trazer essa visão crítica. A gente está precisando de muitas pessoas que pontuem,
que alertem, que coloquem a lupa, acendam os seus palitos de fósforo, as suas lanternas. Então, eu quero contar com a sua presença outras vezes aqui. Muito obrigado por ter participado conosco. Obrigada. Com a gente até agora. Você que chegou pela primeira vez, ficou até agora, se inscreva, e porque o nosso espaço é esse espaço aqui. Senadora, muito obrigado mais uma vez. Olha, muito obrigada, Namastê. Assim, com a mesma cara de sempre, a mesma verve de sempre, a mesma energia, a mesma convicção. Isso é que faz a gente acreditar que existem homens e mulheres que são do meio público, da política, que fazem a diferença para países como o nosso. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, agradecer muito a você, José. Vou dizer ao Martiniano, porque ele disse, olha, você vá, o José é uma pessoa maravilhosa. Olha, eu já fiz a entrevista. Quero agradecer profundamente a você, José, pelo espaço, pela generosidade democrática, né? Por me chamar não apenas como enfermeira, sanitarista, epidemiologista, mas como uma pessoa, né, que já contribuiu. E o bom também é que você, de forma generosa, né, colocou aquelas histórias, né, da Forbes, da revista A, revista B. Então, o mais importante é que, independente de você não ter mais, né, nenhum impacto no circuito da chamada vida política, você ser a mesma pessoa. Eu digo sempre, reflexão sobre a vida, a gente sempre tem que fazer. É impossível que alguém não tenha algum arrependimento de alguma coisa que fez, de um passo que fez, de um caminho que percorreu. Todos os arrependimentos nós temos, mas nada melhor do que não ter arrependimento naquilo que foi a sua razão de militar socialmente e de estar politicamente inserido em um determinado momento da história. Então, é muito bom quando você olha, não vive no passado, porque o passado é algo que nunca pode ser mudado, quando você olha para o seu passado e, ao invés de lamentar, do ponto de vista da política, que eu estou falando, ao invés de lamentar, você olha para as suas profundas cicatrizes que o campo de batalhas lhe deu e você olha para elas como se fosse um tributo para você e para outras gerações também. Então, mesmo que eu esteja totalmente apagada, né, do ponto de vista da visibilidade política que os mandatos dão e que eu não os tenho, mesmo assim, eu acho que é importante, até para ser educativo, dizer, olha lá, tem os chamados loucos, né, que continuam defendendo o que acreditam, porque não cedem ao oportunismo eleitoralista e à demagogia do cinismo, que alguns gostam muito e praticam isso com a maior facilidade. Então, muito obrigada a todas e todos, né, que acompanham também o debate. Muito obrigada e muito obrigada. Um abração para vocês. Se cuide muito, né? Você e sua família. Aquele mantra que a gente diz, né? Se cuide muito, se proteja, se tiver que sair, saia, mas deixe o serviço de saúde para quem não pode ficar em casa, para quem precisa muito e que não pode morrer sufocado, né, numa UTI superlotada. Então, ajudar quem necessita, se cuida muito e a tempestade vai passar e os escombros de lágrimas e sofrimento, eu espero que ensinem para todos nós. Um beijão. Obrigada. Obrigado, querido. Até a próxima, gente. Acompanhe nossas lives aí. Tchau.